me chamo Laiana. Oi, pessoal. Eu me chamo Adna. E eu me chamo Raquel. Nós estamos aqui para apresentar um trabalho da disciplina de Ensino e Aprendizagem em Inglês 1. E nós estaremos falando sobre gerenciamento de aula. Bom, como gerenciar uma aula? Como o professor deve gerenciar uma aula? Aqui tem uma pequena resposta que a gente encontra no capítulo 5 da apostila Learning and Teaching, que diz: o gerenciamento de uma sala de aula envolve decisão e ação. Por parte de quem? Por parte do professor, aquele que está ministrando a aula. O professor, ele tem que observar o que se passa em sala de aula, como os alunos estão, qual o clima da sala de aula, como os alunos estão se comportando, para ele poder tomar algumas decisões sobre que tipo de aula que ele vai dar. Por isso que é necessário que o professor não tenha somente um plano de aula para seguir aquele plano de aula. Muitas vezes a gente não vai ter como seguir à risca o que o plano de aula fala. Então, o professor vai observar a classe, vai tomar decisões e vai agir em cima daquilo. Por exemplo, se a turma está em um dia muito agitado, umas boas dicas para que esse professor venha, digamos que, acalmar o aluno, esse aí ele vai ter que tomar a decisão, qual a melhor atitude a se tomar. Ministrando aulas interativas. Para ministrar uma aula interativa, o professor ele não vai ter que ser aquele centro de atenção, como é a maioria que a gente observa. O professor ele não vai estar ali no centro. O aluno também deve se manifestar. Quem se manifesta é professor, mas também o aluno se manifesta. Como nessa imagem aí que nós demos o exemplo, o professor montou um pequeno grupo, que isso é o que a apostila nos dá uma dica sobre o que fazer, montar pequenos grupos, e a professora, como você pode perceber, ela está explicando, mas de uma forma que nesse círculo é como se o aluno tivesse a ideia de que ele também pode participar. Então, para uma aula interativa, seria basicamente isso, não só o professor, mas também o aluno participar um pouquinho mais da aula. Exatamente. Dentro de sala de aula, das muitas coisas que o professor pode fazer ministrando a sua aula, né, uma das que ele não pode fugir é da utilização dos recursos que a sala de aula proporciona. Alguns recursos fixos da sala de aula que a gente já conhece o quadro, né, quadros e alguns outros recursos que são do próprio professor. Vamos ver o primeiro, o quadro. Nessa primeira imagem, a gente tem um exemplo de um quadro desorganizado, né? São muitas informações, mas que não tem um nexo. O aluno, para que ele veja essa informação, né, é necessário que siga uma ordem. Então, que o professor ele saiba utilizar esse recurso que ele tem disponível, que é o quadro. Então, a orientação dentro do capítulo 5 que a gente encontra é que o professor utilize do quadro de maneira organizada, como a gente tem nessa segunda foto, né? Onde o quadro está dividido com 3 linhas e aí nós temos as informações organizadas. Um outro recurso, como eu já falei, é o do próprio professor, são os gestos. Principalmente o professor de idiomas, quando ele vai ensinar os alunos uma outra linguagem, um outro idioma, ele tem que fazer o máximo possível para facilitar o entendimento do aluno. Então, principalmente quando essas aulas são ministradas já numa outra língua. Então, para facilitar, é interessante que ele utilize gestos, que ele utilize expressões para facilitar o entendimento do aluno, para que tenha um rendimento maior na sua aula. Outro recurso que o
professor tem que disponibilizar para o aluno e que ele também tem que se esforçar para oferecer são os desenhos e as fotos. No capítulo 5, o autor ele estimula que o professor utilize os desenhos. E ele até encoraja que o professor faça isso, mesmo que o professor não tenha o talento de desenhista, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo talento. Então ele encoraja que o professor faça os desenhos, porque vai facilitar para o aluno aprender, para ele poder assimilar aquilo que o professor tá passando. Aí a gente está vendo aqui na imagem, o Homer pega essa fórmula matemática e resume tudo num desenho. Para ele é tudo rosquinha, para ele tudo é comida e é isso que importa, né? Uma outra coisa que o autor estimula é que o aluno também participe escrevendo, não só no caderno dele, né, mas que ele, se possível, vá na lousa, vá no quadro e também escreva alguma coisa, que ele se sinta parte dessa aula, né, que ele possa também ter essa participação. As fotos, como eu já falei, em uma aula de idiomas, elas são muito ricas para poder facilitar a assimilação dos alunos. Bom, vou falar um pouquinho sobre elicitação e eu gostaria de destacar ele assim como o ponto-chave do capítulo 5. Ele fala que a elicitação ela é uma extração de informação, é uma espécie de sondagem dentro de uma sala de aula, onde você vai diagnosticar o que os alunos conhecem e de que ponto você deveria iniciar a sua aula, e você provoca essas informações fazendo os alunos falarem aquilo que eles sabem. A elicitação ela vai fazer com que a figura do professor seja minimizada no decorrer das aulas e que a participação e a fala do aluno seja maximizada com o processo, fazendo com que você possa evoluir no conteúdo programático e diagnosticar os pontos que devem ser trabalhados e os pontos de evolução. Alguns cuidados que a gente deve ter na elicitação é prestar atenção se na sua aula o aluno ele está, por exemplo, em silêncio, se a classe está silenciosa, ou se eles estão dando respostas erradas. Isso é sinal de que você deve intervir nesse momento, porque na elicitação a gente aprende que o professor ele é uma figura mediadora entre o conhecimento e o aluno. Mas se você percebe que a sua aula não está sendo produtiva, é um momento de você intervir com uma frequência um pouquinho maior. A elicitação, o principal objetivo dela é fazer com que o aluno ele mantenha comunicação com os outros colegas e com o próprio professor. Então, o objetivo é comunicação, não é precisão. Mas é lógico que um dos pontos positivos dessa sugestão é que o aluno ele vai conseguir memorizar com maior facilidade a linguagem, o aprendizado dela. Então, é um ponto bastante positivo na aula, a participação maximizada do aluno. A intuição, ela tem mais a ver com percepção do que com conhecimento teórico. E todos nós dispomos dela, mas nós temos, lógico, que prestar mais atenção no decorrer da aula em como o aluno está reagindo. Isso tem a ver com percepção e não com experiência. A percepção tem a ver com experiência e não necessariamente com o conhecimento que você adquiriu durante o curso. A intuição também ela nos leva a ousar mais, ela nos leva a nos arriscar em como inovar a nossa aula. É lógico que em certos momentos a gente vai cometer erros, mas que esses erros eles não sejam obstáculos, que eles sejam trampolins para que a gente possa evoluir cada vez mais no ensino. Algumas sugestões que são pouco proveitosas dentro de uma sala de aula é quando o professor ele fala muito, ele não contribui para a participação do aluno porque ele mesmo se coloca como centro da aula. Não é muito aconselhável também você interromper o aluno começar a falar e de repente você interromper o aluno no meio da fala. Você também deve planejar as suas aulas com antecedência para que ao dar as instruções elas não sejam confusas para os alunos. E não peça feedback dos alunos se você não estiver realmente disposto a ouvi-los. Bom, a gente sabe que não existe o super professor, né? O super-herói, o professor 100% correto que vai poder falar sobre tudo, que vai ser perfeito, não existe. Mas com certeza é um professor que respeita a sua sala,
que respeite seus alunos, que sabe escutá-lo, com certeza vai ter um rendimento muito maior da classe. Bom, e esse é o nosso trabalho. E nós temos um vídeo para mostrar para vocês, um vídeo bastante engraçado, que é sobre os tipos de professores. E espero que vocês gostem. Que vocês gostem. Para finalizar o nosso trabalho. Essa parada aqui é irada. Quando você vê o resultado disso aí, você não vê uma coisa lucy crazy. Isso é Breaking Bad, sem my name, química do mal, é essa. Vocês falam alto demais. Vamos apagar a claridade. Vamos pegar o livro aí na página de... Pega uma página aí que vocês quiserem. Alguém fecha a janela, por favor. Bom dia, professor! Bom, o que tem de bom? O que tem de dia? O que é bom para você não é bom para mim. Então eu desejo a vocês um ruim dia. Sais, ácidos e bases, todos esses elementos. Por exemplo, cadê o Fábio, meu aluno preferido? O Fábio sabe disso, o Fábio. Durante o ato sexual, o órgão da mulher fica bem lubrificado. Enquanto isso, o do homem libera um líquido pré-ejaculatório. Professor, preciso ir ao banheiro. Muito bem. Antes de começar, rezemos o Pai Nosso. Quem não quiser, pode ficar à vontade, em silêncio, e queimar no inferno. É isso, então podem anotar. Opa, peraí. Ok. Vai aqui uma perguntinha pra vocês. Quem aqui já assistiu o filme Gravidade? Então, tudo errado, tá, gente? Aquele filme é uma porcalhada sem fim. Olha só! Que maravilha do expressionismo, que esse desenho estava mais interessante que a minha aula. Vamos tirar uma foto para colocar no Facebook do colégio para que todo mundo possa saber que a gente tem um boné aqui dentro da sala, não é? Boa tarde, gente, tudo bem? Oi! Então hoje vocês vão discutir aí em grupos tema livre. Tá, vocês escolhem. Tema livre. Caguei. E minha indicação de leitura é o livro mais completo da atualidade. O livro se chama Ensaio sobre a Existência Abstrata segundo a Filosofia Greco-Romana, deste autor, Aurélio Palazzo Navarro, que sou eu mesmo. Eu escrevi tudo sozinho. Aí, né, ele invadiu, né, a Polônia, né, foi nesse momento, né, que ele percebeu, né, que aquela estratégia, né, precisava ser um pouco mais refinada, né, porque foi assim que, de fato, né, começou, né. Mito? Olha, gostei de ver que fica no citoplasma. Isso aí, turma. A Revolução Francesa, ela começa em Londres. Professor, Sim. desculpa, mas a Revolução Francesa começou na França. Sai de sala. Pode que você tá certo? Então sai de sala com ele. Não tem mais. Vocês três, por favor, pode sair de sala. Saindo de sala, vambora. Sabia que alguns tipos de molusco, eles ejetam os seus pênis, e esses pênis, eles vão entrando e saindo, mais uma vez. Atenção, alunos! O professor de física não veio. Mas ele pediu para deixar para vocês fazerem os exercícios da página. Estão ouvindo esse choro ao longe? É Einstein tentando fazer a minha prova. O capitalismo. No atual cenário geopolítico, podemos observar uma influência dos porcos capitalistas. A influência deles só poderá ser combatida com as teorias de Karl Marx, Lenin, o socialismo. Um momento. Alô? Sim. Em 3 meses, na Oscar. De todas as maneiras que são dirigidas, não hay. Ai? Tu estás errada. Não hay. Mas pero hay. E abaixamento da superfície dos oceanos, mares e lagos. Ô, professor, desculpa, eu não tô entendendo. É que o senhor só tá lendo. Tem como você explicar? São provocados pela força gravitacional. E no período Jurássico, e veio depois do Triássico. Caralho, Zé,